O dinheiro é uma das maiores invenções da humanidade e, ao mesmo tempo, uma das mais perigosamente manipuladas. Imagine acordar todos os dias e perceber que, silenciosamente, sua liberdade está sendo corroída. Não por um exército, nem por um regime autoritário visível, mas por algo invisível, sorrateiro e quase imperceptível, a moeda no seu bolso. Hoje começamos uma série que vai muito além da gestão de finanças pessoais. Vamos entender como o dinheiro, essa invenção tão simples quanto poderosa, tornou-se um instrumento de controle político, econômico e psicológico, e como libertar-se dele, ou ao menos compreendê-lo profundamente. É o primeiro passo para conquistar a verdadeira liberdade. Capítulo 1. A mentira do dinheiro neutro. Muitos acreditam que o dinheiro é apenas um meio de troca neutro, um facilitador das relações de mercado. Mas essa crença é perigosamente ingênua. O economista austríaco Ludwig von Mises nos ensina que o dinheiro carrega efeitos profundos na estrutura da economia. Quando o Banco Central imprime mais moeda, o impacto não é uniforme. Ele afeta diferentes camadas da sociedade de formas desiguais. Essa distorção é conhecida como efeito Cantillon. Quem recebe o dinheiro novo primeiro, geralmente bancos, grandes corporações e o próprio governo, sai na frente. Já quem está na base da pirâmide, como o trabalhador comum, sente o impacto da inflação sem qualquer vantagem inicial. O efeito Cantillon, desenvolvido pelo economista francês Richard Cantillon no século XVIII, mostra que o aumento da quantidade de dinheiro na economia não é neutro. Este gráfico escancara como o sistema monetário atual beneficia os agentes mais próximos do centro de poder, bancos, grandes empresas e governo, enquanto penaliza a base da sociedade, trabalhadores, aposentados, pequenos empresários. O efeito Cantillon desmonta a ideia de que mais dinheiro circulando é bom para todos. Na verdade, é bom para poucos e corrosivo para muitos. Capítulo 2. Inflação. O imposto invisível à inflação é muitas vezes tratada como um fenômeno natural, um mal necessário ou até um sinal de crescimento econômico. Mas essa é outra narrativa conveniente. Inflação é essencialmente um imposto escondido. Ao aumentar a base monetária, o governo consegue financiar seus déficits sem recorrer diretamente aos contribuintes. Em vez de pagar impostos, você perde poder de compra sem perceber. Friedrich Hayek alertava: a história é, em grande parte, a história da inflação, geralmente inflacionada por governos em benefício deles mesmos. O poder de compra representa quantos bens e serviços você consegue adquirir com uma unidade monetária, R$ 1 ou $1 dos Estados Unidos. Com o tempo, a inflação reduz esse poder. Os preços sobem, e a mesma quantia compra menos. O gráfico compara o impacto inflacionário acumulado sobre o real brasileiro e o dólar americano desde 94, ano em que o Plano Real foi implementado no Brasil. Isso revela que, enquanto todas as moedas fiduciárias perdem valor com o tempo, o real sofre uma desvalorização muito mais acelerada, resultado de políticas monetárias e fiscais mais instáveis no Brasil. O gráfico reforça uma tese central do canal Raiz do Capital: guardar dinheiro parado é perder poder. Ele também evidencia que ativos em dólar tendem a preservar valor por mais tempo do que o real. Mais ainda, investimentos em ativos reais, ações, ouro, imóveis, bitcoins superam ambos, protegendo o patrimônio da corrosão monetária. Guardar dinheiro embaixo do colchão não é segurança. É autoflagelação financeira. Capítulo 3. Os bancos centrais e o cartel monetário. Quem controla o dinheiro controla os indivíduos. E essa função nas democracias modernas foi delegada a uma entidade quase intocável, o Banco Central. Apesar de sua suposta independência, os bancos centrais agem em conluio com o poder político. Suas decisões afetam investimentos, emprego, consumo e até mesmo a política externa de um país. As taxas de juros são usadas como ferramentas de manipulação do ciclo econômico. Ray Dalio, fundador da Bridgewater, descreve isso como o jogo da dívida. Os ciclos de crédito e os juros baixos criam bolhas artificiais que estouram em crises previsíveis. As taxas de juros básicas definidas pelos bancos centrais são ferramentas fundamentais para controlar a inflação, estimular ou desacelerar o consumo e influenciar investimentos. Nos Estados Unidos da América, essa taxa é chamada de Federal Funds Rate e definida pelo Federal Reserve, Fed. No Brasil,
é a taxa Selic, definida pelo Banco Central. Quando os juros estão altos, o crédito encarece e a economia desacelera. Quando estão baixos, o consumo e o endividamento crescem. O Brasil vive em um ambiente de juros cronicamente elevados, o que dificulta o crédito de longo prazo, aumenta o custo da dívida pública, penaliza o crescimento da economia real. Já os Estados Unidos da América mantêm um ambiente de capital mais barato, favorecendo inovação, investimento e crescimento sustentável, mesmo com ciclos de alta esporádicos. Alta de juros é o preço da desorganização econômica. Quem paga essa conta é o cidadão comum. Capítulo 4. O crédito. Vício estatal do século XXI. O acesso ao crédito é vendido como um direito, como um símbolo de progresso. Mas a verdade é que a explosão do crédito é uma armadilha cuidadosamente montada. Endividar-se passou a ser incentivado como estilo de vida. Governos e bancos estimulam o consumo com crédito fácil, mesmo sabendo que isso fragiliza as finanças pessoais. Quanto mais dívidas você tem, mais refém você se torna do sistema. Endividamento é parte do cotidiano econômico moderno, mas, quando o crescimento da dívida supera o aumento da renda, o que deveria ser ferramenta vira armadilha. Este gráfico mostra a evolução do percentual da renda das famílias brasileiras comprometido com dívidas ao longo dos últimos 20 anos. Os dados consideram financiamentos, empréstimos, cartões de crédito e crediários em geral. Este gráfico é talvez o mais preocupante dos quatro. Ele mostra que as famílias estão se endividando para sobreviver, não para investir. Não é dívida produtiva, não é capital de giro, é endividamento de subsistência, que gera bola de neve e crise pessoal. O sistema educacional não ensina finanças pessoais, e o sistema financeiro se aproveita disso. O papel da política, esquerda, direita e o capital capturado, muitos acreditam que a solução está na troca de governantes. Mas o problema é estrutural, não partidário. A esquerda promete distribuir, a direita promete crescer. Mas ambos operam com os mesmos mecanismos inflacionários e intervencionistas. A máquina estatal, independentemente de quem a comande, tem interesse em manter o cidadão dependente, endividado e desinformado. Thomas Sowell, um dos principais economistas liberais contemporâneos, afirma: políticos preferem soluções que parecem boas em vez de soluções que fazem sentido. Você trabalha, consome, paga boletos, parcela em 10 vezes, repete, e acredita que está no caminho da prosperidade. Mas pare e observe. Você é o combustível de um sistema que lucra com a sua ignorância financeira. O economista Hernando de Soto dizia que a liberdade econômica não é um conceito abstrato, mas a capacidade real de transformar capital em riqueza, e o sistema atual não favorece isso. Ele empurra você para a servidão voluntária. A ilusão do consumo como sinônimo de liberdade é alimentada por políticas monetárias que barateiam o crédito artificialmente. No fundo, quanto mais você consome sem consciência, mais você sustenta o ciclo de endividamento coletivo. Bitcoin, ouro e o retorno à escassez real. A ideia de dinheiro escasso, aquele que não pode ser manipulado por uma canetada estatal, sempre incomodou governos. Ouro e Bitcoin, apesar de radicalmente diferentes em forma, compartilham o mesmo princípio: resistência à inflação por escassez objetiva. O ouro precisa ser minerado. O Bitcoin precisa ser descoberto computacionalmente. Ambos impõem uma disciplina monetária impossível de ser replicada em sistemas fiduciários. Essa é a razão pela qual o Estado combate ou regula esses ativos com tanto fervor. Eles representam a ameaça de soberania individual frente à engenharia financeira centralizada. Educar-se financeiramente não é apenas uma forma de enriquecer, é um ato político. É recusar o papel de peão em um tabuleiro manipulado por bancos, governos e corporações. A ausência de educação financeira nas escolas não é uma falha, é uma estratégia. Um povo que entende juros compostos, inflação real, custo do dinheiro e ciclo de crédito torna-se perigoso. Como dizia Milton Friedman, a maior ameaça à liberdade é a ignorância bem-intencionada. Neste ponto, o objetivo do canal Raiz do Capital é claro: transformar espectadores em agentes de ruptura pacífica, armados com informação, dados e lucidez. Riqueza real. O que o Estado não pode tributar, o Estado consegue tributar sua renda, sua propriedade, seu consumo, mas ele não consegue tributar aquilo que está dentro da sua cabeça.
A verdadeira riqueza está em 3 ativos intocáveis: seu conhecimento financeiro, sua capacidade de produção, sua resiliência ao colapso do sistema. Em tempos de caos, quem entende o funcionamento da engrenagem econômica não apenas sobrevive, prospera. É por isso que os grandes investidores não se preocupam com governos ou partidos. Eles se preocupam com fundamentos. E é por isso que você deve pensar como eles, mesmo que ganhe 2 salários mínimos. Você não precisa ser um libertário, um economista ou um investidor para mudar de vida. Mas você precisa agir. A transição da dependência estatal para a soberania pessoal começa com eliminar dívidas improdutivas, construir uma reserva de emergência, investir em ativos reais e escassos, consumir menos e produzir mais, educar-se continuamente. Esse é o mapa de fuga do sistema, um sistema que não quer que você entenda como ele funciona e que será implacável se você tentar sair, mas que não pode te impedir se você souber o que está fazendo. Liberdade custa caro, mas a ignorância custa muito mais. Você pode continuar acreditando que o governo vai resolver sua vida, que os bancos estão do seu lado, que a inflação é normal, que endividar-se é progresso. Ou você pode acordar e construir uma nova realidade, à margem da dependência estatal e do analfabetismo financeiro. O canal Raiz do Capital existe para isso, abrir os olhos de quem quer enxergar. Se você chegou até aqui, você já faz parte da minoria que pensa. Agora é hora de agir. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o like, inscreva-se no canal Raiz do Capital e ative o sininho. Os próximos episódios vão trazer análises mais profundas, dados ainda mais reveladores e estratégias práticas para proteger e multiplicar seu patrimônio, mesmo em tempos de crise. Compartilhe este vídeo com quem precisa sair da matriz financeira. Raiz do Capital, porque liberdade não se pede, liberdade se conquista.